Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Mesmo com todas as adversidades que estão acontecendo, e não são poucas, continuamos aqui nesse espaço virtual da nossa querida Escola Jesus Cristo, firmes nesse trabalho denominado Irmãos de Célia Lúcius, no qual nos reunimos nas tardes de terças, quartas e quintas-feiras, às 16 horas, a fim de realizarmos um estudo das mensagens dos nossos queridos amigos e benfeitores espirituais. Muita gratidão, porque momentos assim, eles são de extrema importância para todos nós, porque nos auxilia na sintonia que nosso coração deve estar procurando estabelecer com os planos mais altos. E como preparação para a nossa prece, eu vou ler parte do Salmo 40. Esse salmo, ele servirá de introdução para o capítulo que iremos estudar, como também ele é muito oportuno para o momento em que estamos vivendo, pois ele nos conscientiza da presença divina em cada ato de nossa vida, nos ajudando a enfrentar com confiança, resiliência e esperança a situação na qual nos encontramos e nos ajudando a crer que, apesar das dificuldades, Deus não está distante de nós. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua vontade. Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, estamos aqui reunidos em Teu nome, a fim de entrarmos em contato com os Seus ensinamentos, Senhor. Por isso agradecemos essa oportunidade tão bendita, no momento em que nosso coração está tão sensível pela dor e sofrimento que presenciamos entre os nossos queridos, como também entre os desconhecidos. Por isso te rogamos, Senhor, que o estudo de hoje possa ser um bálsamo de consolo, de esclarecimento, e que ele reforce a nossa fé de que o desamparo divino não existe. Auxilia-nos a colocarmos nossos sentimentos e pensamentos em sintonia com os planos mais altos, para que possamos, Senhor, assimilar todas as orientações aqui expostas. Em Teu nome, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para darmos início ao estudo dessa tarde. Que assim seja, Senhor.
Bem, meus irmãos, hoje estudaremos o capítulo 4 do livro de Jesus para os que sofrem. Livro este escrito pelo professor Clóvis Tavares, que é o fundador da Escola Jesus Cristo. O professor Clóvis utiliza como epígrafe do capítulo o versículo 8 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que é quando Jesus recomenda aos discípulos no Sermão da Montanha: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Essa é a epígrafe. E o título dado ao capítulo pelo professor Clóvis, particularmente eu achei muito bonito e significativo. O título é: Pode continuar, meu filho, vamos ouvir música. Então, como se trata de um capítulo que é um pouco mais extenso que uma mensagem, para nosso estudo ficar mais didático, vamos ler cada parágrafo e fazer os comentários necessários de cada parágrafo simultaneamente. Então, vou dar início à leitura. Incidentes desagradáveis da vida cotidiana, decepções e contratempos realmente imprevisíveis, prejuízos e fracassos na órbita financeira ou social, os 1001 aborrecimentos que percorre o calendário anual podem parecer para muitos o lado noturno da vida. Então, meus irmãos, logo no primeiro parágrafo já dá para percebermos o quanto é providencial e atual essa mensagem do professor Clóvis, esse capítulo do livro, tendo em vista a situação que a população mundial, que todos nós estamos vivendo. Porque o professor Clóvis, ele fala das coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida de forma imprevisível, sem que a princípio tenham a nossa participação, e que esses acontecimentos trazem prejuízos e fracassos. Ele coloca de ordem financeira, prejuízos de ordem emocional ou social, gerando para alguns a sensação de estar vivendo o lado noturno da vida. Quando ele fala o lado noturno da vida, ele está se utilizando de uma linguagem simbólica. Porque, para muitos, o lado noturno é um lado que está associado ao que é desconhecido, ao que é perigoso. Porque à noite nós não podemos ver as coisas de forma muito nítidas, então tudo fica parecendo perigoso. Então, o professor Clóvis, ele quer dizer que muitas pessoas, diante das situações desagradáveis que acontecem em suas vidas, têm uma atitude em que não conseguem desenvolver um conhecimento analítico dos fatos. E aí elas ficam privadas de todas as evidências que esses fatos deveriam representar, como nós veremos no decorrer da mensagem. E ele continua: quem pode evitar decepções no círculo das amizades? Como fugir às tristezas que a ingratidão dos mais amados entomam na alma confiante? Quem consegue esquivar-se dos golpes dilacerantes da maledicência ou da crueldade? Tudo isso parece trazer um signo, quer dizer, um sinal de um fatalismo irrecorrível. Entretanto, a verdade evangélica permanece inabalável. Todas as coisas, as que trazem alegrias e as que trazem lágrimas, todas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem escreveu, qual escreveu e experimentou o apóstolo Paulo. Então, nesse parágrafo, o professor Clóvis, ele tem a intenção
de nos tirar da interpretação noturna, sombria dos fatos, para trazer luz ao nosso entendimento, citando um versículo da Epístola de Paulo aos Romanos, né? Ele cita: todos concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, todos os fatos, que é muito clara ao falar que tudo que encontramos na vida, todas as coisas que trazem alegrias ou lágrimas, tudo, sem exceção, trabalha em conjunto para o nosso melhor. E continua: o que parece muita vez a armadilha implacável de um destino cruel é socorro do alto. Então aqui, meus irmãos, percebemos a importância de saber o significado real das coisas que acontecem em nossa vida, de não termos interpretações erradas. Para evidenciar isso, ele utiliza um exemplo bem antagônico, para ficar bem claro para o nosso entendimento. Porque uma armadilha é um artefato que causa um dano, né? Enquanto o socorro é algo que só traz benefício. Então, sinaliza que aquele fato, os fatos que ocorrem na nossa vida, que é entendido, né, muitas vezes pela nossa má interpretação como algo ruim, é, na verdade, algo bom, que irá trazer benefício. E ele continua: nem todos podem de imediato entender os caminhos da compaixão celeste. Mais tarde, através da linguagem inarticulada da experiência, o homem verifica que contratempos ou adversidades são expressões piedosas de terapia divina ou pontes espirituais que dão acesso a uma vida mais plena e feliz. Então, nesse parágrafo, ele mostra que o entendimento da misericórdia divina é um aprendizado. É um aprendizado adquirido com as experiências. Essas experiências dolorosas e sofridas, elas constituem, como mesmo ele diz, terapia divina. Terapia porque as experiências dolorosas, elas servem como um tratamento, terapia, tratamento. Então as experiências dolorosas, elas servem como um tratamento para os nossos males. E aí eu lembrei de uma frase de Emmanuel, que é até o título de uma mensagem de Emmanuel: o sofrimento é o remédio justo da vida. Olha a terapia divina, né? Toda terapia, muitas vezes, trazem consigo um remédio, né? Então, todo sofrimento é o remédio justo da vida. E aqui, eu abro um parêntese no estudo do capítulo para falar um pouco mais sobre o sofrimento. Um pouco, bem pouquinho mesmo, pelo tempo que nós temos, mas um pouco sobre esse sofrimento. Porque estamos vivendo há um ano situações de profunda dor e sofrimento para muitos de nós, para muitos de nossos irmãos. Uns mais, muito mais, outros menos. Por isso, cada vez mais é preciso ler, reler, meditar e assimilar as verdades sobre o sofrimento, porque não está sendo fácil. Não é fácil, o professor Clóvis ele faz, não é todo mundo que entende isso, né? Então, como eu falei antes, esse estudo de hoje, ele foi providencial porque fez eu buscar explicações para consolar meu coração e espero poder fazer o mesmo no coração dos irmãos, né? Um dos livros que eu recorri para entender a dor e o sofrimento foi o livro de Leon Denis, O Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor.
Leon Denis constata que a dor segue todos os nossos passos e espreita-nos em todas as voltas do caminho, que ela é partilhada por todos, ricos, pobres, pessoas mais simples de conhecimento, pessoas muito cultas, todos. A dor é partilhada por todos. Ela atinge, ela não só, também ele coloca, ela não só atinge somente aquelas pessoas culpadas por algo que tenham feito no passado ou até mesmo por algo do presente, mas ele coloca que até o homem honrado, ele sofre o mal. E aí a gente tira a conclusão de como é importante nós não julgarmos o sofrimento de ninguém. Porque muitos dos nossos irmãos, por a gente crer na nossa doutrina, na reencarnação, muitas vezes olham para uma pessoa com sofrimento muito atroz, passando por um problema muito difícil e logo começa a tirar conclusões, porque na outra vida, ou porque fez isso, ele está pagando. Meus irmãos, não podemos pensar dessa maneira, não podemos julgar dessa maneira, como o próprio Leon Denis está falando, a dor ela é partilhada por todos, desde aquele homem que ainda permanece com o espírito ainda imperfeito, como até mesmo o homem mais honrado. E ele explica que a alma virtuosa, ela é mais sensível por ser mais adiantada, o seu grau de evolução. E assim, essa alma virtuosa, ela procura a dor por conhecer o seu valor. Nós temos nos romances de Emmanuel, nós vemos Célia Lúcius, nós vemos quando ela reencarna como Abigail, como ela é avisada. Então, mas ela prefere, que ela sabe que ela vai sofrer, mas ela sabe, ela conhece o valor daquele sofrimento, Então, essas almas, Leon Denis escreve, como também elas encarnam, elas vêm com o sofrimento para nos dar exemplo da grandeza do sofrimento, porque, como nós estamos constatando, muitas vezes nós não entendemos que esse sofrimento é o remédio. E essas almas vêm, elas reencarnam para poder mostrar para todos nós a grandeza desse sofrimento. E como Leon Denis explica o porquê da dor? Ele diz que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, e que é necessário sofrer para adquirir e conquistar. Ele diz o seguinte: aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, porque neles só a superfície do ser está roteada, valorizada. Quer dizer, porque neles só a superfície do ser, quer dizer, só essa camada mais superficial, essa camada do ego, que está na superfície, que vive do aqui e agora, só essa é valorizada. Há falta nessas pessoas de largueza em seus corações, de efusão em seus sentimentos, porque a dor faz crescer as nossas virtudes, faz crescer os nossos sentimentos. Então, nessas pessoas, a falta de largueza, de comprimento desses sentimentos. Ele continua dizendo: seu pensamento abrange horizontes acanhados. São necessários infortúnios e as angústias para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para os mundos melhores. Então, há a importância, o porquê desse sofrimento. E aí, ele continua nesse capítulo dizendo o seguinte: esses atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas de quem encara o sofrimento como remédio,
como educação, como uma forma de equilíbrio. Ele diz que há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis, dos mártires, né? Por quê? Porque essas pessoas já, né, purificaram os seus sentimentos, então já desenvolveram as grandes virtudes. Nós constatamos isso na leitura dos livros de André Luiz, né? Quando mostra a desencarnação de um espírito que conseguiu vencer as etapas aqui na Terra, como esses espíritos são recebidos, né? Como que eles são iluminados. Bem, outro autor muito querido do professor Clóvis é o professor Pietro Baldi. O professor Pietro Baldi, no livro A Lei de Deus, no capítulo 5, ele fala da função da dor e a sabedoria da lei. E para melhor entendimento de que a lei utiliza o sofrimento como meio de aprendizagem e de salvação, o professor Pietro Baldi, ele faz a seguinte comparação. Ele pede que imaginemos que temos em nossas mãos uma máquina maravilhosa, mas que pela nossa ignorância da técnica do funcionamento dessa máquina, somente conseguimos que ela produza péssimos resultados. Nós temos uma máquina maravilhosa, mas nós não conseguimos, pela nossa ignorância, pela nossa falta de saber lidar com aquela máquina, nós não conseguimos fazê-la funcionar direito. E por esse mau uso dessa máquina, não é a máquina que sofre, mas o operário que não sabe fazê-la funcionar. Então, o professor Pietro Baldi escreve assim: assim é que surge a dor, e então há um só remédio, o de aprender a técnica do funcionamento da máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem para a nossa vantagem. Essa máquina, né, como ele falou, ele usou uma metáfora, né? Essa máquina, ela representa a lei de Deus. Como espírito imperfeito que somos, para aprendermos a viver de acordo com a lei, há a necessidade do sofrimento, porque estamos muito afastados dessa lei. Nós não sabemos mexer nessa máquina direito. E não é ela que vai sofrer, somos nós aprendendo a utilizar essa máquina, né? É o que é da lei, né? A nós parece algo que é sofrido. Por isso é que nós vamos sofrer para aprender a nos ajustar à lei. Porque aquilo que está ali escrito na lei de Deus é muito distante de nós como espíritos imperfeitos, né? Então parece muito sofrido para nós, muitas vezes, perdoar. Todos nós, será que conseguimos perdoar? E quando nós não conseguimos, nós vamos sofrer. Conseguimos ser humildes? Né? Conseguimos ver a todos como irmãos, sem criticar aquele que está fazendo algo errado, daquilo que não concordamos, né? Enfim, né? A lei, ela quer de nós virtudes, ela quer de nós um comportamento, mas como nós ainda não nos portamos como a lei requer, nós precisamos, né, aprender a lidar com ela. E esse aprendizado vai de encontro àquilo que nosso ego está acostumado. Nosso ego está acostumado a julgar, nosso ego está acostumado às coisas mais fáceis da vida. E quando a gente tem que enfrentar, a gente sofre, né? E por não conseguir viver isso que a lei coloca para todos nós, que está como potência em nosso interior, porque a lei está em nosso interior como potência. O Salmo que eu li como preparação para a nossa oração, ele diz isso, é o versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, por nós não conseguirmos viver essa lei com a sua potência,
vai criando um estado em nós até inconsciente de dor, de sofrimento, de angústia, que muitas das vezes não é visível. A pessoa faz todos os exames, mas não é nada visível, né? Como o sofrimento de uma doença, que é algo concreto, ou até mesmo o sofrimento de um acidente, da falta de emprego, de tantas coisas que estão acontecendo hoje em dia, que está também gerando sofrimento. Esse é um sofrimento, né, que um médico irlandês chamado Dr. Michael Kearney, ele chama esse tipo de sofrimento de dor da alma. Quando nós, quer dizer, ele não está dizendo isso, né? Mas a gente está entrando no contexto quando nós estamos indo contra a lei de Deus, né? Então ele diagnostica dizendo que isso aí é um sofrimento chamado dor da alma. E ele diz que a doença, ela surge quando o indivíduo é separado ou está em conflito com as partes mais profundas do seu ser. Quer dizer, está utilizando a máquina, a lei, de forma errada. Então é aí que surge o sofrimento, como o professor Pietro Baldi falou. E o médico, né, cientista, continua dizendo, é da mesma forma, e da mesma forma que a conexão com a alma pode trazer inteireza e senso de importância, quer dizer, quando a pessoa está integrada à lei de Deus, ela tem paz, né, ela se sente inteiro. A dor da alma, né, representa uma experiência de fragmentação, de alienação e de falta de sentido. E nesse caso, ele como médico, ele orienta o paciente a se questionar qual é o propósito daquela dor, por que ele está sentindo aquilo. Então é isso, meus irmãos, até a ciência reconhece a dor, reconhece o sofrimento, né? Que isso tudo é importante para se encontrar um sentido para a vida. E agora, o entendimento e a aceitação dessa verdade, né? Nós sabemos, principalmente no momento em que estamos vivendo, que entender isso, essa verdade, não é fácil. Não é fácil, né? Por isso, eu lembro aqui da mensagem, de um trechinho da mensagem Agradeçamos sempre, de Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, depois de ter feito esse pequenininho mesmo, parênteses sobre a dor, sobre o sofrimento, voltaremos para o estudo do capítulo 4, do qual o professor Clóvis contará uma história, um exemplo que a vida, né, fornece, confirmando a verdade do ensino evangélico sobre o sofrimento. Então a história é a seguinte: em agosto de 1964, a imprensa relatava mais uma dessas historiazinhas da vida real que nos constrange a pensar. Costa Cáceres é um operário humilde que trabalha em uma oficina em Atenas. Não podendo suportar as fortes dores que lhe afogueavam o ventre, deixou apressadamente o serviço e dirigiu-se à farmácia mais próxima, adquirindo umas drágeas para suas cólicas. Procurou um bar para pedir um copo d'água e tomar aqueles comprimidos. Não encontrando nenhum desses estabelecimentos nas imediações e sentindo-se um pouco melhor, resolveu apanhar um ônibus para casa, onde então se medicaria. Mas se instalara no coletivo, as dores voltaram violentas. Kíparis solicitou então ao motorista o favor de parar nas proximidades de um bar,
a fim de que ele conseguisse um copo d'água para tomar os comprimidos. O motorista não o atendeu e só estacionou na parada seguinte. Costa Kíparis desceu e buscou o aflito novamente nas vizinhanças qualquer botequim onde pudesse servir-se do medicamento. Não encontrando nenhum, tomou um táxi que passava e, mais morto do que vivo, atingiu a sua residência. A esposa aflita corre à cozinha para buscar o copo d'água, enquanto Cápiris fica na sala a ralhar com o filho, brigando com o filho, que, insensível à sua dor tão manifesta, ligara ao máximo o volume de um pequeno rádio. Repreendido pelo pai, o garoto ia desligar o aparelho quando, nesse justo momento, a música cessou e a voz do locutor vibrante irradiou um aviso urgentíssimo. Atenção, atenção! A pessoa que comprou comprimidos contra cólicas numa farmácia na rua Atenas, às 12h05 de hoje, recebeu por engano uma droga altamente venenosa. Cuidado, cuidado, não tomem as pílulas. O operário deixou escapar um alívio, um suspiro de alívio. Já não sentia nenhuma dor, nem quis beber o copo d'água que a esposa solícita lhe trouxera. Apenas entregou o rádio ao filho e lhe disse, com uma alegria de quem nasceu de novo: pode continuar, meu filho. Vamos ouvir música. Eis a história e o professor Clóvis continua a sua análise. Dificuldade para conseguir o que desejamos, indelicadezas ou indiferenças no caminho de cada dia, aparente frieza ou insensibilidade dos mais amados, a semelhança de todos os imprevistos e desapontamentos da vida, funcionam sempre, não tenhamos dúvida, como socorro da providência celeste. É isso, meus irmãos, a lei de Deus atuando por meio do sofrimento para que haja o aprendizado de algo, que é por meio das circunstâncias que a vida traça as lições de que todos nós carecemos. E continua, assemelham-se a ingredientes de uma felicidade maior e futura. Aqui ele se refere à percepção da felicidade eudaimônica, que é aquela que envolve um senso de propósito. Por isso é um tipo de felicidade, como ele escreve aqui, uma felicidade maior, mais pura, mais profunda, porque resulta do esforço que fazemos em direção a algo maior, que tem sentido para a nossa vida, algo com nobreza e que não tem relação com aquele prazer hedônico, que é um prazer mais imediato, que nós estamos acostumados a sentir aquela alegria imediata, né? Mas essa felicidade maior, ela está muito mais ligada com aquilo que é como eu me sinto em relação ao meu crescimento, né? Como está a minha evolução, como tem sido a minha transformação íntima. Quer dizer, é isso que o sofrimento, que as adversidades da vida têm que nos fazer refletir. Segundo, né, voltando aqui para o texto, agora ou mais tarde, por experiência própria, todos nós teremos conhecimento dessa misteriosa alquimia divina. Todas as coisas, todas mesmo,
se ajustam e se combinam para o nosso bem. Assim Deus o quer. E assim, meus irmãos, temos que nos esforçar para criarmos no nosso coração a atmosfera propícia de aceitação e reconhecimento das dificuldades e da dor como sagradas oportunidades. Segundo Emmanuel, falta-nos reconhecer, e Emmanuel, ele fala de novo, né? Ele diz, falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente, ele é muito, afirmativo, falta-nos reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais pouco a pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Quer dizer, enfrentarmos o sofrimento para termos pouco a pouco a coragem suprema da fé invencível, porque realmente a verdadeira fé, ela é corajosa, né? Então, confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. E é essa ideia que eu penso que o professor Clóvis teve ao escolher o título tão lindo do capítulo estudado hoje, né? Pode continuar, meu filho, vamos ouvir música. Como que o professor Clóvis, como se ele quisesse nos dizer, ouve a música, sinta Deus operante ao teu lado, nas relações e situações de cada dia, sejam elas agradáveis ou não, Ele está junto de nós. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai de misericórdia, Jesus, nosso Mestre e Salvador, agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos em nossa escola Jesus Cristo, aprendendo sobre a sua lei, que no nosso entendimento, ainda tão voltado para as demandas da terra, parece ser tão difícil de assimilar e de viver, Senhor. Mas, acreditando na sua misericórdia, pedimos, Senhor, que nos ajude a entender e a vivenciar as dores e os sofrimentos pelos quais estão passando. Fortaleça nosso coração, como também de todos os nossos irmãos que se encontram em situação de grande sofrimento, a fim de que se sintam aliviados e fortalecidos em suas provações. Em teu nome, Senhor, em nome de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja.